Boa noite, está começando mais uma edição do Contraponto Empreendedor e eu recebo mais uma vez a Kellen Pompermayer da Conte Consultoria, que na segunda-feira não pôde estar presente aqui no programa e agora retorna com um tema bem interessante, bem pertinente, né? A gente vem fazendo vários temas durante as semanas e esse agora é etiqueta empresarial. O que seria a etiqueta empresarial, Kellen? Então, boa noite a todos. Etiqueta empresarial é uma prática que nós devemos trazer para as empresas. Pouco trabalhada, mas que nós temos o dever, né, de sinalizar para os nossos colegas, para os nossos empresários, para o colaborador, para o gestor, o quanto é importante. Ela está muito direcionada à questão da cultura da empresa, ela vai estar muito ligada com a cultura do negócio. A partir disso, então, nós vamos estar trabalhando o que é essa etiqueta empresarial. E ela Porque etiqueta, as pessoas podem ouvir etiqueta empresarial. O que seria etiqueta empresarial, né? Na verdade, é uma questão de comportamentos, né? É uma sequência de comportamentos que vão condizer com a cultura da empresa, com o negócio. Então, a etiqueta, ela vai desde a comunicação, a maneira de se portar, a maneira de se vestir, a maneira de... Enfim, né? É comportamento. Só que esse comportamento, ele precisa ser desdobrado, desmembrado. Ele precisa ser trazido para as pessoas através de uma integração de um novo colaborador. Quando a pessoa vai compor o time, se ela tiver uma integração dentro da empresa, conhecendo a cultura, ela vai saber se portar e vai conhecer o que é a etiqueta empresarial. Né? E qual é o ponto inicial disso? O ponto inicial é a gente saber qual é a cultura do negócio. A partir disso, tu vai mapear o que tu precisa ir conduzindo, né? A partir da cultura da empresa, tu vai mapear a etiqueta empresarial, que é nada mais, nada menos do que como que eu devo me comunicar entre os setores da empresa, com que vestimenta eu devo utilizar, qual é a prática de maquiagem, de cabelo nessa empresa. As empresas, elas têm práticas, elas têm uma cultura, ela tem um procedimento. E a etiqueta empresarial, ela traz isso. Ela vai sinalizar para o colaborador quais são essas práticas que devem ser realizadas. Eu me lembro muito da Renner, das lojas Renner, né? Se a gente for ver, todas as colaboradoras, elas têm uma mesma maquiagem, elas têm um padrão de cabelo, de penteado, e isso é etiqueta empresarial. E exatamente isso, né? Tem aquela velha frase que se diz, né? Se você vai jogar futebol, no caso, vai jogar no Inter, não vai com a vestimenta do Grêmio, né? Isso é uma etiqueta. Né? Então, às vezes as pessoas pensam assim, etiqueta empresarial é saber sentar. Também. Né? É saber entender que o meu corpo fala. Se eu não souber, se eu sentar de uma maneira inadequada, né, atirada na cadeira, qual é a impressão que eu dou para quem está me vendo? Isso é etiqueta empresarial. E a maioria das empresas, né, tem já uniformes. E depois dessa parte, chegou na vestimenta, a empresa tem uniformes. Quais são as outras tratativas? A gente vai compondo, né? Desde uma questão de como se comunicar, quais são os meios de comunicação dentro da empresa, a gente vai trabalhando, existem empresas que sinalizam até a questão do uso, né, dos toaletes, qual é a forma de manter, né, um padrão dentro da empresa. Tem muitas questões que podem ser abordadas. Não existe um modelo padrão para isso. Existe, sim, entender a cultura do negócio e seguir traçando com base nisso. Eu costumo dizer que é um conjunto de fatores relacionados ao comportamento. Então, a partir dali, nós vamos ir trabalhando a etiqueta. A melhor maneira da gente construir um padrão de etiqueta empresarial é criando um manual do colaborador. Porque... Isso eu ia te falar, porque eu já acompanhei algumas empresas que quando o funcionário entra, né, o colaborador entra, ele já recebe tipo um manual, uma cartilha, onde ele tem exatamente a função dele, que ele tem que fazer. Sim. E também as obrigações, maneira de se portar. Direitos e deveres.
Então, assim, a gente costuma fazer, né, esse trabalho dentro das empresas que atendemos, que é você ter, né, o conhecimento da cultura do negócio e, a partir de então, construir o programa de integração do novo colaborador. E esse programa de integração condiz com a criação, o desenvolvimento do conteúdo que vai ser abordado nesse manual. E ali vai ser mencionado quais são as práticas, de que maneira a pessoa precisa se portar, a quem ela vai se reportar, qual é a função dela, né? Como funciona muitas vezes um plano de carreira, né? Se existe algum incentivo à educação. Tudo isso vai ser trazido dentro dessa ferramenta que é oferecida. E dentro disso também entra o vocabulário que é usado dentro da empresa. Sim, que é a forma que eu vou me comunicar, né? E uma questão que eu acho também bastante pertinente a gente salientar, que é o atendimento ao telefone. Que tem empresas que têm aquela padronização. Abordou bem. E tem outras que são totalmente desleixadas. Abordou bem. Assim, acho que esse aí é um ponto importante. Apesar da gente falar de comunicação, acho que esse aspecto ele é bem importante. De que maneira eu atendo? Eu costumo dizer que a gente tem que atender sorrindo. A forma que eu expresso a minha voz, ela é percebida por quem está do outro lado da linha. Ou de que maneira eu estou atendendo esse telefone e de que maneira eu me identifico. Na nossa empresa é a coaching consultoria. Bom dia ou boa tarde, as pessoas sabem para onde elas estão ligando. Às vezes a gente liga para uma empresa, enfim, e a pessoa atende alô, assim, mas alô, né? Então, dentro da construção desse manual, nós mencionamos também, né, a importância de como atender o cliente interno, que pode ser o teu colega, e como atender o teu cliente externo. E os dois precisam ter atendimentos, muitas vezes diferenciados, mas com um padrão, porque esse padrão ele vai levar a imagem do negócio. Uhum. Em termos assim, dentro da empresa, muitas vezes os funcionários, os colaboradores, ficam 8 horas, 9, 10 horas dentro da empresa. Uhum. E como é que se administra todos esses relacionamentos interpessoais? Esses relacionamentos eles precisam ser administrados com uma comunicação clara. Nós falamos isso, né, num dos primeiros assuntos que a gente abordou aqui, e eu vejo que existem 2 pilares que sustentam uma rede de relacionamentos dentro de uma empresa, que é a clareza na forma de se comunicar e uma gestão. E como administrar o burburinho, as fofocas, os comentários? Como quebrar uma fofoca, né? Colocando as pessoas que geram. Eu costumo chamar isso de laranjas, né? Tem que tirar as laranjas do cesto. Então, a primeira ação que deve ser feita, e isso é etiqueta empresarial, sim, é nós conduzirmos com essa pessoa que é o multiplicador dessa informação, fazendo um face a face, um cara a cara. Está trazendo essa informação, ou é percebido que tu leva esse tipo de situação adiante, ou multiplica essa informação. Qual é o sentido dessa multiplicação? Abordar. Acho que essa, e muitas vezes quando existem 2 pessoas que são conflitantes, colocá-los e mediar essa situação. Colocá-los frente a frente e mediar. Isso é uma ação também de etiqueta empresarial. Né? Mas acredito que seja bastante complicado. Sim, muito, muito. E tu vê muito isso dentro das empresas que tu atende? Sim, sim. O problema de comunicação e de conflitos, a necessidade da gente negociar com os times de trabalho é um dos principais motivos que as empresas nos procuram. Né? É justamente para tentar resolver o problema da fofoca. De que maneira que eu resolvo o problema daquela fofoca? E aí a coaching entra com ações pontuais para trabalhar essas situações. E eu vejo que a primeira ação que estabiliza a empresa e o time é ter um padrão de forma de atendimento, de regras claras, que é o manual do colaborador, que faz então a função de reciclar para quem já está na empresa e passa a fazer o papel de integrar quem está chegando.
E qual seria a tua dica agora para o empreendedor que está nos assistindo, para ele conseguir implantar essa etiqueta empresarial na sua empresa? A minha dica é descreve toda a cultura da tua empresa e as regras que ali existem, né? Como a gente comentou antes, direitos e deveres. A partir de então, começa a construir esse modelo de manual. Começa a construir. Existem modelos que são padrões que podem servir para guiar. Eu vi que tal empresa o utiliza. Pega esse modelo e tenta, te guiar por ali para ser uma referência. E claro que a gente também fica à disposição para poder ajudar, realizando esse trabalho através da coaching com quem estiver interessado. Conversei então com a Kellen Pompermayer com o tema hoje, etiqueta empresarial. Agora, daqui a pouquinho, segura aí, é só um intervalinho e já volta com o segundo bloco.